Alta performance com L é relacionado você com outras pessoas. É uma comparação, uma referência entre você e as outras pessoas. Alto performance é você comparado com você mesmo. Cara, tem uma coisa que eu acredito na performance, porque performance é o nome em inglês pra desempenho, pra resultado, né? O resultado resolve tudo. Tô triste. Performei, já não tô mais triste. Imagina um vendedor, né? Acordou meio chateado, não tá muito legal com a esposa e tal, mas fez uma venda, Sim. Já deu uma melhorada. Sim. O resultado, ele é capaz de mudar muito, cara, absolutamente e imediatamente a sensação que a pessoa tem, o estado emocional dela, cara, progredir, putz, mudou. E tudo é resultado, né? Tudo é resultado. Tem gente que tem resultado baixo, tem gente que tem resultado alto, tem gente que tem performance baixa, tem gente que tem performance alta, tudo é performance. A gente tá numa sociedade que se prepara muito pro dia D. Então, por exemplo, poxa, dia 31 de dezembro. 31 de dezembro já tem dia marcado, né? Talvez tenha hora marcada. A gente já sabe que, sei lá, daqui a 4, 5 meses, dia D. Mas poucas se preparam para a hora H. E o que realmente vale no mundo que a gente tá é dia D mais hora H. Se eu falar, poxa, no dia D não é importante, também tô uma groselha. Dia D é importante. Mas eu acho que a maioria avassaladora se prepara pro dia D. Mas na hora H, porque a hora H não avisa. É verdade. A hora H pode ser agora. A hora H pode ser agora. E para uma pessoa estar pronta para a hora H, ela precisa necessariamente de duas coisas: se tornar a pessoa certa e ter o treinamento certo. Porque quando você é a pessoa certa com o treinamento certo, na hora que você tá no ambiente, cara, é gol, cara. Pô, já vi isso, já percebi, já treinei e tal, tu beleza, pô, vai. Agora você... Muitas pessoas chegou a tua hora, vai agora. Valendo, hora H! E o cara, o que eu tenho que fazer? É um cara que não se empenha. Vou pegar o exemplo da natação. A gente vai pro campeonato sábado. O sábado é eliminatória, dia D. O domingo é a final, dia D. Todo mundo já sabe que a eliminatória é sábado e a final é domingo. A gente já sabe isso 6 meses antes. Mas a hora H é às 9h17 e 41. E às vezes o cara nada e ele tá bem às 9. Não, às vezes o cara tá bem no aquecimento. Isso é muito comum, tá? O cara aquece 7h30, tô bem. 7h45. Nossa, tô voando. Não, tô voando. A prova vai ser 9h17. 8h30, ótimo. 9h12. Começou a bater a ansiedade, ele viu o cara do lado, mexeu com ele. Ó, vou te falar, isso já aconteceu comigo muitas vezes, tá? Não dá nem pra acreditar. Eu falo, eu tava bem, cara. O maior adversário nesse caso é a dúvida, né? Total. Nesse caso é a dúvida. Então esse foi o motivo que, além de eu viver em alta performance, eu fui estudar alta performance. Não importa onde você está, e sim quem você é, o que você quer, onde você quer chegar. Empreender é um estado de espírito, é um jeito de pensar, é um comportamento e seguida de atitude e tal. Entender é vida. Agora, abrir o próprio negócio é depois que você resolve empreender. Primeiro você empreende, depois você abre ou não o próprio negócio. Porque empreender, você começa dentro de casa. Relacionamento, conquista de pessoas, conviver com os diferentes, não é só planejamento, né? Eu ganhei o primeiro milhão no CNPJ de outra pessoa, não era meu. No emprego que eu tinha, que para mim não era emprego, para mim era o berço, era a oportunidade da minha vida de ganhar dinheiro, de crescer, e isso aconteceu. O resto foi acontecendo por consequência, eu abrindo coisas paralelamente para ajudar meus irmãos, ajudar a família, até que surgiu a JR Recursos, mas minha fortaleza material, a minha estrutura emocional e material voltado para o empreender no CNPJ. Em CNPJ, ou seja, produzir, começou lá. Aí o CNPJ vir a ser meu, aconteceu alguns anos, muitos anos depois, por consequência. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês, ok? É possível ser cristão e ter uma vida escassa e pobre? É possível você aceitar Jesus Cristo, ser um homem, um cristão de verdade
e mesmo assim ter uma vida escassa e pobre? E eu vou dar a resposta. Sim, é possível ter... Não passei. Sim, é possível você ser um cristão, porque você conhece um monte de cristão assim. É cristão, ama a palavra, conectado com a palavra, temente a Deus, mas a vida é o caos. Agora vamos para a segunda pergunta. É possível ter uma vida farta, próspera e feliz sem ser cristão? E eu vou dizer a resposta: sim. Estranho. Quem está vendo? Como é que a gente explica isso? É um bom questionamento? Então eu vou te dar a resposta. Viver os princípios certos produz abundância. Então eu estou te dando a resposta para as duas perguntas. Se você viver os princípios certos, você vai abundar. O que é princípio? Princípio, o dicionário define como uma conduta, norma, regra que lhe serve de base, cuja verdade não é questionada, é princípio. Eu vivo assim. Não questiona, é assim que eu faço, é assim que eu vivo, e o princípio vem primeiro. Então o que eu estou dizendo é: quem vive princípios certos, nada em dia. Quem vive os princípios certos, abunda em todas as áreas, ou nas áreas nas quais ele vive esses princípios. Viver os princípios errados, pode ser crente, pode ser o que for, vai ter problema. Você está vivendo os princípios certos? É simples. Basta olhar para quê? Basta olhar para quê, gente? Para a tua vida. É matemático o processo. Não tem margem de erro. Sabe por que não tem margem de erro? Porque foi criado por Deus. Então, se não há prosperidade em alguma área da sua vida, é sinal que você não está seguindo alguns princípios. Olha para a tua vida, em que área ela não está funcionando? Viver os princípios certos é a garantia de fazer a vida dar certo. Viver os princípios certos é a garantia da vida dar certo. Qual é a besteira que você está fazendo na sua vida? Qual é o princípio que você está violando, que faz sua vida não dar certo? É simples. O manual já te foi entregue. Os princípios estão lá. Eu te digo, o que está errado? Você não está vivendo os princípios de Deus. O ser humano é movido por paixão. Diversos tipos de paixão. Eu descobri outras paixões na minha vida depois disso. Como, por exemplo, a paixão de empreender, construir um negócio. É uma paixão. Então, sem a paixão, tu vai até a página 5, cara. Tu até consegue profissionalmente, mas da página 6 em diante tu não consegue mais. Porque a quantidade de dificuldade, de encheção de saco que vem depois, não compensa. Você tem paixão para empreender. Isso. Você tem necessariamente paixão pelos negócios em que você está empreendendo ou pelo fato de empreender? Te digo o seguinte. Eu entendi perfeitamente. Você entendeu? Por exemplo, ficha de telefone, sei lá, madeira, meu negócio, ou sei lá, pôster de fotos. Eu não gosto de foto. Você precisa gostar do objeto do teu empreendimento. Eu tenho, por exemplo, não só a paixão da construção da marca, da construção das escolas, da construção da rede, da construção dos canais de vendas, mas eu tenho também a sensação de que esse produto está fazendo um bem para as pessoas. Então essa coisa de que o meu produto pode ajudar a pessoa, pode fazer o bem, isso ajuda a fechar a conta.
você, mesmo naquele momento, no momento começo, construindo, você se imaginava um cara rico? Isso foi uma busca pra você? Não. No primeiro momento, não. Houve um momento que eu falei, cara, vou ficar rico. Teve um momento que eu percebi assim, cara, daqui a um ano eu tô rico. Aconteceu esse momento. Mas antes, o que eu queria era a minha independência financeira para poder me casar com a Luciana. Que coisa. Essa era a minha primeira meta. Porque se fala muito isso, né? Você precisa passar um pouco de dificuldade para entender quando a glória chega. Eu não sei se eu concordo tanto com isso, mas de qualquer forma é algo que se fala muito. De alguma forma, isso te ensinou resiliência ali naquele momento. Que você poderia ter desistido, você poderia ter feito algo mais simples, você tinha um objetivo muito claro, mas você acredita que isso de alguma maneira te ajudou no fim das contas? Eu acho que me ajudou. Acho que na vida a gente decide aquilo que a gente quer, mas em alguns casos é muito importante a gente decidir o que a gente não quer também. Sabe, o basta. Uhum. É importante a gente ter aquele momento do basta. E existem situações na nossa vida que a gente não tem opção. Por exemplo, eu não tinha opção. Eu tinha que entrar naquele ônibus e enfrentar. Isso minha mãe me ensinou. Cara, você tem que enfrentar. A gente se motiva por ter prazer e não sofrer, né? Então, eu queria me casar, era uma coisa que me motivava. Queria sair de dentro do ônibus, também era uma coisa que me motivava. Como é que foi essa migração do vendedor de curso para o dono de uma das maiores marcas de escola de inglês, provavelmente do mundo, né? O que acontece, Rafinha? Eu trabalhei 4 anos nessa empresa. O primeiro ano como vendedor, basicamente vendendo. Eu aprendi a vender. E naquele momento, quando eu aprendi a vender, eu deixei a minha carreira acadêmica de lado, que me ofereceria o quê? Ela me ofereceria uma formação. Depois disso, muito provavelmente em 7 ou 8 anos eu me formaria, porque numa universidade federal você não se forma em 4 anos, porque tem greve todo ano, então você vai levar 6, 7, 8 anos para se formar. E depois disso, você vai buscar no mercado um emprego. Quando eu me desvirtuei desse caminho convencional, digamos assim, que de certa forma você também se desvencilhou, porque alguém que diz pro pai quando é mais jovem, eu quero ser artista. Que pai e mãe acha legal essa ideia. Se você disser que vai ser médico, não vai achar mais legal. Então o que acontece? Então você quando entra nesse formato, eu me desvencilhei disso. Eu virei vendedor. Quem quer ser vendedor hoje? Uma mãe que chega para um amigo e fala assim para ele, você pode arrumar um emprego pro meu filho? Tá jogando videogame o dia inteiro, precisa fazer alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Porque vendedor é o quê? É uma subcategoria. É uma coisa de 5ª categoria. Ninguém quer ser vendedor. Mas foi o caminho da venda que me levou para o empreendedorismo. Porque a essência do empreendedorismo é a venda. A empresa que não vende, quebra. Se a Apple parar de vender, ela quebra. Então eu entrei no caminho da venda, fui muito bem, me destaquei bem. Eu queria chegar a gerente, porque chegar a um cargo de gerencial me daria uma condição financeira para eu me casar. Ainda no foco da relação. Ainda no foco. E aí cheguei, meu primeiro ano foi como gerente, aí no segundo ano comecei a liderar equipes. No terceiro ano eu cheguei a diretor. Com 21 para 22 anos eu estava num cargo de diretor comercial. Era um bom cargo, ganhava bem. Eu cheguei a ganhar com 22 anos, transformando em dólar algo em torno de $7.000 por mês em 1994. Por exemplo, você vai jogar videogame, fase 1. Aí você vai aprender a jogar na fase 1. Aí você perde, aí passou de fase, foi pra fase 2. Na fase 2 as armas são outras, os inimigos são outros. Aí você vai pra fase 3, depois pra 4. O que acontece com o teu cérebro? Você vai fazendo sinapses e você vai aprendendo, vai pegando a manha na linguagem. Quando o monstro bate pela direita, eu ataco pela esquerda. A bomba certa apertando A, B, eu dou quando o cara pula. Quando o cara pula. Isso o quê? Isso acontece quando o teu cérebro, seu neurônio faz a sinapse. Aí você passa de fase. Se tu passou por 10 fases, e se por acaso deu pau no teu videogame, tu perdeu a memória toda, e cara, tem que começar tudo de novo. Você levou 3 meses para passar as 10 fases. Você vai passar aquelas 10, você recomeça tudo de novo, você começa tudo de novo, e você vai passar aquelas 10 fases em uma semana. Por quê? Porque as sinapses já... Eu saí da minha casa pra morar sozinho, sem saber se eu conseguia parar a pessoa. Eu tinha que sair do ambiente. A ecologia, ele te engole. Ele engole você. Fizeram um teste, o cara ganhou um prêmio Nobel, se não me engano, colocaram um mendigo de rua, no meio de milionários, durante 1, 2 anos, não lembro o período. O cara ficou milionário. Fizeram o contrário, botaram o milionário no meio de um monte de gente pobre, medíocre. O cara ficou pobre depois. O cara era milionário e ficou pobre depois do tempo. O meio que você convive influencia completamente, seja com as pessoas que você anda, ou os lugares que você frequenta, as coisas que você lê, consome, os conteúdos. Então a gente tem que tirar o nosso foco dali, a energia tá te sugando, sai dali.
me avisei minha família, cara, eles querem ter o melhor, mas eles não sabem o quão mal estão fazendo isso. Então afasta um pouco, começa a viver o mundo, começa a buscar as coisas por você e ressignificar, buscar conhecimento. Cara, conhecimento liberta. A gente agora, por exemplo, a gente racionaliza, quando a gente pensa, toma decisões, analisa as situações, é a mente racional, consciente. Então a maior parte do tempo a gente tá nela. Só que a gente não sabe que a gente é simplesmente consequência das programações que estão dentro do subconsciente. O subconsciente, ele é como se fosse uma bomba. A gente nasce, começa a passar por experiências, a gente aprende, a gente ouve sugestões como você é burro, você é inteligente, nossa, dinheiro não traz felicidade, trabalhar, ganhar dinheiro é difícil. Aí a gente vai ouvir. A maior fobia do mundo hoje é a glossofobia, de falar em público. A maior fobia de todas. Então as pessoas são reprimidas, as pessoas passam por emoções negativas e tudo isso vai formando nosso caráter, personalidade, nossa mente. Então, se está no subconsciente que você precisa do cigarro, você vai ter vício de cigarro. E você quer parar, não consegue. Faz parte da sua natureza, da sua realidade do subconsciente. O cara que tem compulsão alimentar não consegue controlar. Ele vai falar, mas é a ansiedade, é o estresse. Tem comportamentos e coisas por trás, emoções negativas por trás, que às vezes você está compensando com a comida. Você está descontando na comida e você acaba tendo um desfalque aí na saúde física. Então tudo influencia e tudo começa dentro da mente. Então o que o subconsciente fala é a verdade absoluta. Crenças, procrastinação, o que impede o empreendedor, o medo, fobia de algo, fobia social, essa timidez que não deixa você fazer network, você não deixa você conversar, você falar, aquela coisa de procrastinar demais. Procrastina, fala, vou trabalhar, vou fazer, vou executar, vou assinar, vou para um trabalho, empurra, que é aquela busca do prazer momentâneo e imediato. O ser humano procrastina porque sempre tem algo melhor para fazer, porque a recompensa a curto prazo é o que sacia o nosso sistema aqui. Então quando a gente pensa em, nossa, isso aqui vai dar resultado a médio, longo prazo, a nossa cérebro fala assim, sabe, eu fui assistir uma série na Netflix, eu sou recompensado agora. Eu prefiro lá fazer um negócio que eu gosto agora. Você investe tempo e energia. Como é que você controla isso? Para você ter resultados extraordinários, você tem que fazer algo extraordinário, você tem que ter ações e pensamentos extraordinários. Você só vai ser ordinário, você vai ser medíocre. Parece uma palavra que eu falo, mediano. E a maior parte das pessoas são medianas, são medíocres. E tudo bem, você quer ser acima da média, acima disso, condicionar sua mente, programar ela para que você tome as ações necessárias. Você falou, eu vou ter mais detalhes. Tudo ficou mais dentro da mente. A programação mental, nossa personalidade, tudo, nossos códigos, algoritmos, ele gera um pensamento. O pensamento, ele gera análise e decisão. E quando você decide, você toma ação. E a ação gera um resultado. Hoje eu busco o Senhor porque eu dependo dele. Eu dependo dele para viver, eu dependo dele para tudo. É o meu norte de caminhada. Para decisões mais simples, as decisões mais profundas, eu pergunto tudo. Eu oro sobre. Porque também tem muita gente que fala, eu sou cristão, mas não manifesta os princípios do evangelho, não tem amor na fala, não tem amor na prática. O ser humano por si só, ele é mau. A gente precisa de Deus. A nossa natureza não é boa. O fundo não é. Porque até aquilo que a gente faz de bom, às vezes a gente faz com a intenção errada. Sabe? Então, por exemplo, tem uma parábola, que é a parábola do filho pródigo. Vocês já devem ter ouvido alguma vez na vida, né? É uma parábola bem corriqueira do evangelho. Que fala do filho que foi embora. Pediu a herança do pai e foi embora. Na mesma parábola, fala do filho que ficou em casa. E o filho que ficou em casa obedecia o pai. Tem um livro do Tim Keller, que é o Deus Pródigo, que fala bem claro sobre o filho velho, o irmão mais velho que ficou em casa. E cara, o que o filho mais velho fala pro pai? Ele diz, porque quando o filho mais novo volta, né, ele pede herança, tem festa e tal, ele diz, pai, eu nunca te desobedeci. Então, a princípio, ele é um cara extraordinário. Eu nunca te desobedeci. E tu nunca me desse nenhuma cabrita. O que ele está dizendo? Eu pensava que por obedecer eu tinha direito de tomar as decisões por ti. É isso que ele está querendo dizer. Entende? Então, o que obedece pelas razões erradas não muda nada. No sentido de que quando é só Deus que pode transformar de verdade a natureza do nosso coração. Entendeu? Então, o homem por si só, cara, a gente é mau.
A história bíblica diz isso. A gente começa lá no princípio. O erro, entende? Então a gente precisa, cara, precisa do Senhor. E aí você também se responsabiliza muito mais. Eu orei ontem, fui ter o meu momento com o Senhor, orei e falei, Senhor, me dá sabedoria do que eu vou falar. Guia o meu coração. Falei algumas coisas pro Senhor sobre isso, sobre esse nosso momento. Por quê? Porque o que eu faço aqui repercute ou de maneira positiva ou de maneira negativa. Por quê? Porque não é o Dave. A minha mensagem que eu carrego é muito mais importante do que ele. É muito superior a mim. Entende? Então, como eu carrego uma mensagem e eu sou conhecido pela mensagem que carrego, não pelo nome, pela imagem, mas pelo que eu carrego, eu tenho que ter muita responsabilidade por isso. Então, por isso que eu digo, o evangelho, cara, ele transforma de verdade quando você permite que ele entre também de verdade no teu coração. Então as pessoas têm uma ideia que a pessoa precisa ser transformada para Jesus entrar na história. Não é assim. Jesus tem que entrar na história para que a pessoa seja transformada. Então o evangelho não é para os bons, o evangelho é para os maus. O cara que se sente bom, ele não se rende ao evangelho. Por isso que a primeira coisa para você se entregar a Jesus é você reconhecer que você é mau. Ah, eu sou bom. Então você não precisa de Jesus ainda. Tem uma passagem bíblica que chega um jovem rico e fala para Jesus, Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele, segue todos os meus mandamentos. E ele falou, não, isso eu faço desde quando eu era criança. Então o cara é perfeito. Aí Jesus para ele, então, basicamente, né, você é perfeito, cara. Então vende tudo e me segue. Aí a Bíblia diz que o jovem rico entristeceu e foi embora. Porque ele não estava disposto a vender tudo o que ele tinha, porque o coração dele está naquilo. Depois a Bíblia vai falar do rico, da camelo agulha, passar pelo fundo de uma agulha, papapá, aquela coisa toda. Mas, cara, o que é a resposta ali? Minha humilde interpretação como evangelista. Quando Jesus diz para ele, quando ele pergunta para Jesus, né, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, que Jesus o responde, quer seguir todos os mandamentos, ele tinha que ter dito o seguinte, cara, Jesus, eu tô tentando desde quando era guri, mas é difícil, tem dia que eu não consigo. É por isso que qual o seu objetivo para o dia de hoje? Você já parou para pensar nisso? Muitas pessoas têm iniciado o seu dia sem sequer saber os seus objetivos. Esquecem que o dia de hoje é o que vai te aproximar ou distanciar de seus objetivos. Alguém sem objetivos é alguém que certamente servirá para alcance dos objetivos dos outros. Você quer isso para a sua vida? A vida é o dom mais precioso que Deus nos deu. Então use ela para atingir seus propósitos. Não desperdice energia naquilo que não te agrada. Os dias passam e você descobre que cada dia é como um passo, uma aproximação diária de suas metas. Chegue ao final de seu dia sabendo que está mais próximo dos seus sonhos, que fez algo valioso nesse dia para alcance de suas metas. É de meta em meta que se alcança sonhos. Então considere cada dia como uma meta a ser batida, como um passo em relação ao alcance dos seus sonhos, um passo de cada vez, dia após dia. E quando menos esperar, terá alcançado seus melhores sonhos, seus melhores objetivos, pois foram esses passos dados sem desistir que te trouxeram até ele.
Isso é ser intenso. Inteligência financeira é colocar em prática a educação financeira que todo mundo conhece. Todo mundo já sabe, nós sabemos que 73% dos brasileiros estão endividados hoje, mas as pesquisas mostram que eles sabem o porquê. Porque caiu a renda e não tinha reserva de emergências, porque o custo fixo está muito elevado, porque comprou muito a prazo. Então as pessoas sabem o que fazer, sabem que tem que cuidar do futuro, sabem que não conseguem cuidar do futuro e tem mil desculpas para isso. A inteligência financeira é como você consegue fazer com que essa educação financeira se torne prática. Tem componentes muito mais comportamentais do que financeiros propriamente ditos. Puxa, se eu ganho, digamos, 2 salários mínimos, que não é uma maravilha, né? O próprio DIEESE, o órgão de governo, diz que o salário mínimo deveria ser de R$6.000 no Brasil, mas se eu ganho R$2.000, não dá para viver de maneira digna. Não dá, nas grandes cidades brasileiras. Mas será que se de repente eu tivesse um pouco mais de mobilidade, ampliasse meu leque de possibilidades, imaginasse onde que as pessoas que ganham R$2.000 por mês no Brasil vivem bem? Porque tem pessoas que vivem de uma bolsa auxílio do governo que vivem muito bem com R$400, R$500. Com R$2.000 dá para viver excelentemente bem num lugar onde você tem um rio passando no fundo de casa, você pode plantar seus próprios frutos, criar suas galinhas. Então, onde que vivem bem as pessoas que ganham R$2.000? Ou onde que pessoas que fazem o que eu faço conseguem renda maior que eu consigo numa grande cidade que tem muita gente competindo? Então, a inteligência financeira ela traz umas provocações que não é simplesmente um serviço de coaching, né? É eu parar, pensar, organizar as ideias, entender onde é que estão as limitações do meu plano, das minhas escolhas de vida e começar a moldar minha vida com um pouco mais de independência. Tem a ver com sobrevivencialismo, não depender do governo, né? Então, a conta de energia está muito cara, o que eu faço para gastar menos energia, para gerar minha própria energia? Se o carro está muito caro, como é que eu faço para me transportar gastando menos? Então a inteligência financeira tem a ver com qualidade das escolhas. Não é simplesmente fazer as contas do quanto poupar por mês durante quanto tempo, em quanto tempo eu consigo me aposentar. Tem muito a ver com criatividade e comportamento. Como ter mais foco em seu dia a dia. Muitas pessoas atualmente focam em tudo, menos no que realmente queriam focar. Seus objetivos. Realizam diversas tarefas no automático. Afinal, o que realmente importa? Se você de forma clara não consegue responder essa pergunta, está na hora de refletir. Pois certamente você está desperdiçando seu tempo. Tempo esse que poderia ser usado para suas realizações, seu propósito de vida. Autoconhecimento. Objetivos pessoais. Habilidades. Possibilidades. Tudo isso está envolvido em reflexões e conhecimentos claros que você precisa ter para que consiga então ter mais foco. Quatro perguntas que irão fazer refletir sobre o seu propósito de vida.
o que você ama fazer. O que você faz bem. O que o mundo precisa. O que você é pago para fazer. Essas perguntas vão lhe dar o mínimo foco no que realmente precisa buscar. Principalmente para você que possui muitas habilidades e não sabe em qual focar. Busque o foco, pois só com ele você conseguirá alcançar seu propósito de vida. Muito se ouve no mundo motivacional, no mundo do to do it, que para fazer as coisas você deve fazer primeiro, deixando o perfeccionismo depois. Então tem aquela máxima: feito melhor que perfeito, certo? Eu já não negocio com o perfeccionismo. Perfeccionismo para mim não tem a ver com procrastinação. Muitas pessoas, na verdade, procrastinam, achando que estão sendo perfeccionistas. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei que eu vou chegar lá, por isso eu não coloco o meu perfeccionismo de lado. Então, quando eu vou fazer uma coisa, ela tem que estar do modo outlier, ela tem que estar do modo surreal, ela tem que estar do modo que vai gerar wow para as pessoas. É isso. Esse é um dos pontos principais. Como eu falei também, eu sou um cara bem competitivo, mas hoje eu compito com o quê? Com técnicas desse mercado. Técnicas que outras pessoas utilizaram e eu não utilizei ainda. Eu quero ser o primeiro a reinventar essas técnicas. Isso é muito interessante. Em todas as nossas produções, nós temos uma pegada muito cinematográfica e a cinematografia não acaba aí nos vídeos, mas também nas fotos, nas entregas dos conteúdos, no entretenimento, em tudo que você acaba vendo como um todo. E o interessante é que nós sabemos da melhor forma possível como apresentar isso para as pessoas no momento certo. Muito storytelling é criado pelo JavaScript. Então nós sabemos quando postar uma coisa, por que dizer uma coisa específica, e não é uma coisa muito pensada, arquitetada, é uma coisa que vem de dentro. É a intuição. Exatamente assim. O estoicismo oferece insights valiosos sobre como manter o foco em meio às distrações e desafios da vida. Aqui estão 3 maneiras inspiradas nessa filosofia para cultivar e manter o foco. 1. Aceitar as circunstâncias com serenidade. A aceitação é uma virtude estoica fundamental. Ao aceitar as circunstâncias como são, podemos redirecionar nossa energia para ações construtivas. Em vez de lutar contra o inevitável, aceitar a realidade nos permite manter o foco nas soluções e nas oportunidades que surgem a partir das situações presentes. 2. Visualizar obstáculos como oportunidades de crescimento. Os estoicos acreditavam em transformar os desafios em oportunidades de crescimento. Ao visualizar os obstáculos como parte integrante do caminho para a sabedoria e o autodomínio, podemos manter o foco em aprender com cada experiência. Isso nos ajuda a superar adversidades com uma mentalidade resiliente. 3. Praticar o desapego das distrações externas. Cultivar o desapego, outra virtude estoica,
envolve não se deixar perturbar por eventos externos. Ao manter o foco interno e não permitir que fatores externos abalem nossa tranquilidade interior, conseguimos manter a clareza mental. Isso significa não ser excessivamente afetado por elogios ou críticas externas, permitindo uma concentração mais consistente em nossas metas e valores. Ao incorporar esses princípios estoicos em sua vida diária, você pode desenvolver habilidades que o ajudarão a manter o foco, a enfrentar desafios com resiliência e a viver com uma mentalidade mais centrada e equilibrada. A filosofia antiga, com suas diversas escolas de pensamento, oferece uma riqueza de insights sobre a evolução, não apenas no sentido biológico, mas também no âmbito da evolução pessoal, social e espiritual. Aqui estão algumas ideias fundamentais. Platão e a evolução do conhecimento. O filósofo grego Platão abordou a evolução do conhecimento e da compreensão. Ele propôs que, à medida que um indivíduo progride intelectualmente, ele evolui de uma compreensão superficial das coisas para uma compreensão mais profunda e verdadeira. Alegoria da caverna. Platão ilustrou sua visão da evolução do conhecimento através da famosa Alegoria da Caverna. Nesse mito, ele descreve seres humanos acorrentados em uma caverna, percebendo apenas sombras projetadas na parede. À medida que um prisioneiro é libertado e exposto à luz do sol, ele experimenta uma evolução na compreensão da realidade. Essa jornada simboliza a transição do mundo das aparências sensíveis, as sombras na parede, para o mundo das formas eternas e verdadeiras, a luz do sol. As ideias ou formas. Platão acreditava em um reino de formas ideais ou ideias eternas que representam a verdadeira realidade. Para ele, o mundo sensível que percebemos com nossos sentidos é uma mera sombra dessas formas perfeitas. A evolução do conhecimento, portanto, ocorre quando a mente transcende as limitações do mundo material e busca compreender as formas ideais por meio da razão. Níveis de conhecimento. Platão também propôs a teoria dos níveis de conhecimento. Ele dividia o conhecimento em opinião, crença, entendimento e razão. A evolução ocorre à medida que ascendemos por esses níveis, do conhecimento mais instável e sensível para o conhecimento mais estável e inteligível. Implicações para a evolução pessoal. A filosofia de Platão sugere que a evolução do conhecimento não é apenas a acumulação de informações, mas uma jornada de transformação da percepção, uma busca contínua pela verdade e compreensão mais profundas. Isso implica que a educação e o pensamento crítico são essenciais para a evolução pessoal, pois desafiam as limitações das sombras percebidas, levando a uma compreensão mais ampla e significativa da realidade. 2. Aristóteles e a busca pela excelência. Aristóteles, discípulo de Platão, concentrou-se na busca pela excelência moral e intelectual. Ele via a evolução como a realização do potencial humano, alcançada através do desenvolvimento de virtudes e da busca constante pelo conhecimento. Ética nicomaqueia. Aristóteles acreditava que a excelência, ou virtude, não era um ato isolado, mas sim um hábito constante. Ele expressou suas ideias éticas fundamentais na Ética a Nicômaco, onde discutiu o conceito de eudaimonia, frequentemente traduzido como felicidade ou realização plena. A busca pela eudaimonia. Para Aristóteles, a eudaimonia não se refere a um prazer passageiro, mas sim à realização mais profunda e duradoura que vem da vivência de uma vida virtuosa. Ele argumentava que essa busca pela eudaimonia é intrinsecamente ligada ao desenvolvimento da excelência moral e intelectual ao longo do tempo. Virtudes morais e intelectuais. Aristóteles classificou as virtudes em duas categorias: morais e intelectuais. As virtudes morais estão relacionadas a hábitos e disposições emocionais que nos levam a agir de maneiras éticas. Por exemplo, a coragem,
A temperança e a generosidade são virtudes morais. As virtudes intelectuais, por outro lado, estão associadas à razão e à sabedoria. O filósofo acreditava que a busca pelo conhecimento e a compreensão do mundo são essenciais para a excelência. A evolução, portanto, envolve o cultivo tanto das virtudes morais quanto das intelectuais. Prática contínua. Aristóteles salientou que a excelência não é alcançada por meio de atos isolados, mas sim pela prática contínua e consistente de virtudes ao longo do tempo. Ele expressou isso na famosa frase: "Somos o que fazemos repetidamente." A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Implicações para a evolução pessoal. A filosofia aristotélica implica que a evolução pessoal é um processo gradual e constante. Significa cultivar hábitos virtuosos, refinar a compreensão do mundo por meio da razão e buscar a realização plena ao longo da vida. A excelência, de acordo com Aristóteles, não é um destino final, mas sim uma jornada em constante evolução. 3. Estoicismo e a resiliência em meio à mudança. O estoicismo, uma escola de filosofia helenística, ensina a evoluir, desenvolvendo resiliência diante das adversidades. A ideia central é que podemos controlar nossas respostas às circunstâncias, e essa habilidade é a chave para uma evolução interior constante. Distinguir entre o que está no nosso controle e o que não está. Os estoicos ensinam que a verdadeira resiliência começa quando compreendemos e aceitamos aquilo que está e não está no nosso controle. Mudanças externas podem ser inevitáveis, mas nossa resposta a essas mudanças está sob nosso controle. Ao direcionar nossa atenção para o que podemos influenciar, desenvolvemos uma resiliência fundamentada na ação, não na preocupação. Aceitar as circunstâncias com serenidade. A aceitação serena é uma virtude central no estoicismo. Em vez de resistir às mudanças inevitáveis, os estoicos propõem que aceitemos as circunstâncias com calma e serenidade. Ao fazer isso, transformamos a maneira como percebemos as mudanças, vendo-as como oportunidades para crescimento pessoal e aprendizado. Cultivar o desapego emocional. O desapego emocional, uma característica distintiva do estoicismo, é fundamental para a resiliência. Ao se desvincular das emoções excessivas em relação aos eventos externos, desenvolvemos a capacidade de enfrentar mudanças com equanimidade. Isso não significa ser indiferente, mas sim manter a clareza mental e emocional para lidar eficazmente com as transformações da vida. Praticar a atenção plena no presente. A atenção plena, ou mindfulness, é uma prática central no estoicismo. Ao manter o foco no presente, podemos enfrentar as mudanças sem sermos sobrecarregados por preocupações futuras ou lamentações passadas. Isso contribui para uma resiliência que se constrói momento a momento. Entender a natureza transitória da vida. Os estoicos reconhecem a natureza efêmera da vida e a constante mudança como uma parte inevitável do curso natural das coisas. Aceitar essa realidade ajuda a cultivar uma resiliência que não é abalada pelas vicissitudes da existência, permitindo-nos fluir com as mudanças, em vez de resistir a elas. Enxergar. Desafios como oportunidades de crescimento. Para os estoicos, os desafios não são obstáculos insuperáveis, mas oportunidades para crescer e fortalecer a mente. Ao adotar essa perspectiva, desenvolvemos uma resiliência que prospera em face da adversidade. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje embarcaremos em uma jornada profunda pelas lições do estoicismo. Uma filosofia antiga que oferece insights valiosos para a vida moderna. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e reflexão enquanto mergulhamos nessas valiosas lições. Isso é impossível. No estoicismo, a noção de impossibilidade é vista como uma barreira autoimposta que limita nosso potencial de crescimento e superação. Quando dizemos a alguém que algo é impossível,
estamos essencialmente negando a capacidade humana de enfrentar desafios e encontrar soluções criativas. Em vez disso, os estoicos nos convidam a encarar as dificuldades como oportunidades para exercitar nossa resiliência e adaptabilidade. Dois. Você sempre faz isso errado. Essas palavras têm o poder de corroer a autoconfiança e minar a autoestima de uma pessoa. No estoicismo, a crítica constante é vista como contraproducente e prejudicial tanto para quem a recebe quanto para quem a emite. Os estoicos valorizavam a virtude da benevolência e reconheciam que a crítica excessiva podem prejudicar o crescimento e o desenvolvimento pessoal. Quando dizemos a alguém que ela sempre faz algo errado, estamos focando apenas nos erros e negligenciando os esforços e conquistas dessa pessoa. Em vez de oferecer uma crítica construtiva, estamos apenas apontando falhas sem oferecer soluções ou orientações para melhorar. No estoicismo, somos incentivados a adotar uma abordagem mais compassiva e empática em nossas interações. Em vez de criticar, devemos procurar entender, apoiar e incentivar aqueles ao nosso redor. Em vez de focar nos erros passados, devemos olhar para o presente e para o futuro, buscando maneiras de ajudar os outros a crescer e se desenvolver. Portanto, da próxima vez que sentirmos a vontade de dizer a alguém que ela sempre faz algo errado, devemos pausar e reconsiderar nossas palavras. Em vez de criticar, podemos oferecer nosso apoio, orientação e encorajamento. Ao adotarmos uma abordagem mais compassiva e construtiva, podemos ajudar a promover relacionamentos mais saudáveis e positivos em nossas vidas. Eu te disse. Essa frase, muitas vezes pronunciada com um tom de superioridade ou desdém, podem ser profundamente prejudicial a uma interação. No contexto do estoicismo, essa expressão contradiz os princípios de humildade, empatia e compaixão. Ao dizer "eu te disse", estamos implicando que nossa perspectiva era a única correta desde o início e que a outra pessoa deveria ter seguido nosso conselho. Isso não apenas diminui a validade das opiniões alheias, mas também cria um clima de conflito e ressentimento na comunicação. Os estoicos nos ensinam a cultivar a humildade e a compreensão de que todos nós temos limitações em nosso conhecimento e experiência. Em vez de dizer "eu te disse", podemos adotar uma abordagem mais construtiva, oferecendo apoio e encorajamento, independentemente do resultado. Quando reconhecemos a validade das perspectivas dos outros e nos colocamos no lugar deles, fortalecemos nossos relacionamentos e promovemos uma comunicação mais saudável e eficaz. Portanto, da próxima vez que estivermos tentados a dizer "eu te disse", devemos lembrar que é mais importante ser compassivo e solidário do que estar certo.
Você não entende. Essas palavras têm o potencial de criar divisão e desentendimento em uma conversa. No contexto do estoicismo, essa frase contradiz os princípios de empatia, compreensão e respeito mútuo. Estamos invalidando a perspectiva da outra pessoa e agindo com arrogância ao presumir que apenas nós temos o conhecimento ou a compreensão correta da situação. Isso não apenas fecha as portas para um diálogo construtivo, mas também mina a confiança e o respeito na interação. Os estoicos nos ensinam a valorizar a diversidade de opiniões e a buscar a compreensão mútua por meio do diálogo aberto e respeitoso. Em vez de descartar as perspectivas alheias, devemos praticar a escuta ativa e tentar compreender o ponto de vista do outro, mesmo que não concordemos com ele. Quando nos esforçamos para compreender verdadeiramente as experiências e os pensamentos dos outros, fortalecemos nossos relacionamentos e promovemos um senso mais profundo de conexão e empatia. Portanto, ao invés de dizer "você não entende", devemos optar por uma abordagem mais colaborativa e inclusiva e construir um terreno comum para a comunicação. É culpa sua. Dizer "é culpa sua" é uma declaração carregada de acusações e julgamentos que podem inflamar conflitos e minar a confiança nas relações interpessoais. No estoicismo, essa frase contradiz os princípios de responsabilidade social, compaixão e perdão. Ao atribuir culpa a alguém, estamos desviando a responsabilidade de nossas próprias ações e colocando o ônus total sobre os ombros do outro. Essa atitude não apenas ignora a complexidade das circunstâncias, mas também ignora a oportunidade de aprender com os erros e resolver problemas de forma colaborativa. Os estoicos nos ensinam a assumir responsabilidade por nossas próprias escolhas e a encarar os desafios com serenidade e racionalidade. Em vez de apontar dedos e jogar a culpa, devemos buscar soluções construtivas e abordar os problemas com empatia e compreensão.
Quando nos esforçamos para compreender as perspectivas dos outros e reconhecer nossa própria contribuição para os problemas, fortalecemos nossos relacionamentos e promovemos uma cultura de colaboração e crescimento mútuo. Portanto, ao invés de dizer "é culpa sua", devemos buscar uma abordagem mais compassiva e proativa, reconhecendo nossa parte na situação e trabalhando juntos para encontrar soluções que beneficiem a todos os envolvidos. Conforme ensinado pelo estoicismo. Que possamos integrar esses princípios em nossas vidas diárias, cultivando relacionamentos mais saudáveis e uma comunicação mais compassiva. A resiliência é uma qualidade essencial para lidar com os desafios da vida e prosperar em meio às adversidades. Aqui estão 10 ideias práticas para cultivar e fortalecer sua resiliência. Cultive uma mentalidade positiva. Treine sua mente para focar no lado positivo das situações. Procure oportunidades de crescimento e aprendizado em cada desafio que enfrentar. Desenvolva a autoconsciência. Conheça seus pontos fortes e fracos. Esteja ciente de suas emoções e pensamentos. E pratique a autorreflexão para entender como você reage às dificuldades. Estabeleça metas realistas. Defina metas alcançáveis e divisíveis. Ao alcançar pequenas vitórias ao longo do caminho, você construirá sua confiança e motivação para enfrentar desafios maiores. Cultive relações positivas. Mantenha conexões significativas com amigos, familiares e mentores que possam oferecer suporte emocional e orientação durante os momentos difíceis. Pratique a aceitação e a adaptabilidade. Aceite as coisas que estão além do seu controle e esteja disposto a se adaptar às mudanças. A flexibilidade mental é fundamental para enfrentar os altos e baixos da vida. Aprenda com a adversidade. Veja os desafios como oportunidades de crescimento. Reflita sobre suas experiências e extraia lições valiosas que possam fortalecer sua resiliência no futuro. Cuide de si mesmo. Priorize o autocuidado, incluindo hábitos saudáveis de sono, alimentação equilibrada, exercícios físicos e práticas de relaxamento. Manter-se saudável física e mentalmente é essencial para a resiliência. Desenvolva a capacidade de resolver problemas. Desenvolva habilidades práticas de resolução de problemas, como identificar soluções alternativas, tomar decisões ponderadas e buscar apoio quando necessário. Mantenha uma perspectiva de longo prazo.
Lembre-se de que os desafios são temporários e que você é capaz de superá-los. Mantenha-se focado em seus objetivos de longo prazo e visualize o sucesso que deseja alcançar. Pratique a gratidão e a resiliência. Cultive um senso de gratidão pelas coisas boas em sua vida, mesmo durante os momentos difíceis. Reconhecer as bênçãos que você tem pode ajudar a fortalecer sua resiliência e promover um senso de esperança e otimismo. Ao incorporar essas ideias práticas em sua vida diária, você estará construindo uma base sólida de resiliência que o ajudará a enfrentar os desafios com coragem, determinação e uma atitude positiva. Isso é ser intenso. Isso é motivação intensa. Se inscreva no canal, deixe seu like.